Agora, seguindo com o nosso assunto de tchuvá e alegria, ou seja, que nós estávamos vendo a presença da alegria dentro do judaísmo, em todas as mitzvot, Ivdu et Hashem besimcha, sirvam a Deus com alegria, no serviço divino, espiritualidade. Nós vimos a alegria como decorrência da confiança em Deus, etc. E agora nós estamos vendo a necessidade, a possibilidade, em primeiro lugar, e depois, de acordo com o Hassidismo, até a necessidade da presença da alegria até no processo de tchuvá, no processo de penitência, arrependimento, de volta e retorno a Deus. Então, nós estamos falando sobre isso na vez passada, e dissemos, já que a alegria é tão importante, é fundamental em todas as mitzvot, todos os preceitos, quando cumprimos todo e qualquer preceito, devemos fazer isso com alegria, uma vez que está escrito, sirva a Deus com alegria. Quanto mais, explica Hassidut, a alegria tem que estar presente na mitzvah da tchuvá, na mitzvah de retorno a Deus. Por quê? Porque essa mitzvah da tchuvá, ela é mais elevada que todas as outras mitzvot. Por que ela é mais elevada que todas as mitzvot? Ou como nós sabemos? Porque ela tem o poder de retificar, consertar e compensar todas as outras mitzvot. Isso é uma exceção única. Ou seja, em outros casos, uma mitzvah não compensa a outra. Uma pessoa não pode dizer, sabe o quê? Ele está com preguiça, ele não vai colocar tefilin hoje, mas em compensação eu vou dar uma tzedakah grande, vou dar tzedakah em dobro. A mitzvah de tzedakah não vai preencher o vazio da ausência da mitzvah de tefilin, e assim por diante. Uma mitzvah não compensa a ausência de outra mitzvah. A única exceção é a mitzvah da tzedakah, a única mitzvah que existe, que ela pode preencher as falhas cometidas em outras mitzvot, ou os vazios que se criaram pela ausência do cumprimento, etc., é a mitzvah da tzedakah. E justamente esse é o objetivo, nisso consiste a tchuvá, ou seja, todo o conceito de tchuvá, de retorno a Deus, etc., todo o conceito dessa mitzvah significa justamente isso, de retificar os atos, ou seja, mesmo que até foram atos propositais, conscientes e propositais, a pessoa agiu mal, ela sabia que isso era mal, errado, e fez de propósito, etc., mas através da tchuvá ele pode neutralizar essa ação, como se tivesse sido algo involuntário ou sem querer. Que isso já é um conserto e retificação fabuloso. Mais do que isso, se fala que existe uma tchuvá mais elevada, que é aquela tchuvá feita com amor e por amor a Deus. Quando a tchuvá é feita por amor, ela tem um poder ainda, um alcance mais elevado. Ela não só consegue neutralizar as falhas e pecados cometidos, mais do que isso, ela transforma e converte os pecados em mitzvot, em boas ações. Ou seja, se a pessoa tinha 50 pecados e transgressões, e talvez graves, se a tchuvá é feita por temor, etc., então ela consegue zerar essa situação. Antes ela estava em débito, ela tinha uma ficha vermelha com 50 transgressões, agora ficou zerado, está 0-0. Porém, se a tchuvá é feita com amor, não só que ele consegue zerar, apagar o seu débito moral para com Deus, para com o Criador, mais do que isso, ele é acreditado, ele passa a ter 50 mitzvot, uma coisa fabulosa, uma alquimia. Ele transforma lixo, excremento em ouro. Ele consegue transformar as transgressões, pecados em mitzvot, em boas ações. Por isso se diz, se em todas as mitzvot se exige alegria, a mitzvah de tzedakah, que tem esse alcance extraordinário, que tem esse efeito fabuloso, então quanto mais ela deve ser feita com alegria. Ou seja, é uma mitzvah maior que as outras, que tem o poder de compensar, retificar o que faltou nas outras. E aqui se expressa também o grande amor de Deus por nós, que nos deu essa oportunidade, sempre nos dá essa chance adicional. Por isso o Rebbe diz, daqui de tudo isso nós entendemos o quão grande deve ser a alegria presente na mitzvah de tchuvá. Porque em geral,
Todas as outras mitzvot são dadas para alguém que está no caminho reto, no caminho certo, que está caminhando dentro do caminho como deve ser, fazendo bem, praticando o que é certo, etc. Não é? E mesmo assim, pega uma mitzvah de tefilim que nós demos como exemplo. Ou seja, Deus escolheu, por algum motivo, pegar um couro animal, um couro que é o mesmo couro do qual a gente confecciona um calçado, o mesmo couro que se faz um sapato, e disso fazer um tefilim, um pergaminho para mezuzá ou até para o Sefer Torah. Então, na verdade, aqui Deus está fazendo para nós um favor, ou seja, que Ele está baixando a sua divindade até o plano físico e terrestre, em algo material, como um couro animal, para transformar isso em santidade. Então, aqui, ou seja, há um descenso, uma descida da divindade, uma descida enorme. Não é? Deus, na sua grandiosidade, na sua elevação, ele desce até o plano físico, terrestre, material nosso, para permitir que a gente, usando esse couro da forma adequada, cumpra a mitzvah e com isso satisfaça a sua vontade. Então, mas existe uma descida ainda maior, que é a presença de Deus na mitzvah de teshuvah. No caso da teshuvah, do arrependimento e volta a Deus, aqui está se tratando não só de pegar um couro animal, que é o mesmo couro do sapato, e fazer dele um pergaminho para a Torá. Não, se trata de uma pessoa que já caiu muito baixo e muito fundo. De uma pessoa que tombou espiritualmente, que estava lá embaixo. Mas, independente da sarjeta espiritual que a pessoa se encontre, por assim dizer, Deus desce até lá, estendendo a ele a mão, dizendo, você não precisa ficar aí onde você está, e não importa o quanto você desceu, o quanto você afundou nessa areia movediça, eu te estendo a mão para te tirar daí, possibilitar um resgate, uma elevação. Então aqui, ou seja, quando Hashem nos mostra tamanho amor, tamanho carinho, que Ele nos deixa essa porta aberta para fazer teshuvah, nos mostra o caminho da teshuvah, do retorno a Ele, independente de tudo o que aconteceu, independente da nossa situação, da baixeza espiritual que a gente se encontra. Então isso deve nos encher de alegria e de satisfação, que nós fomos contemplados com essa oportunidade fabulosa, com essa chance maravilhosa que Ele nos dá de se recuperar, de se resgatar. Por isso, se toda e cada mitzvah deve ser feita com alegria, mais ainda a alegria que deve estar presente na mitzvah da teshuvah, do retorno a Deus, quando a pessoa se conscientiza de tudo aquilo que nós estávamos expondo. Por mais que existe o lado amargo na teshuvah, lado de amargura. Por quê? Porque, como nós falamos, faz parte do processo de teshuvah, um inventário pessoal, um balanço pessoal sincero. Ou seja, a pessoa tem que se conscientizar dos erros cometidos, tem que se arrepender deles. A pessoa só vai se arrepender de fato se ela souber reconhecer as suas falhas e não camuflá-las, não disfarçá-las, mas inclusive assumir a gravidade dos erros cometidos e assumir a responsabilidade. Isso não é uma coisa simples, isso é uma coisa que mexe com a nossa estrutura, abala a nossa personalidade, não é? De repente ter que assumir, de fato, muitas vezes a gente quer ignorar, a gente não quer, a gente culpa os outros, as situações, as circunstâncias. Então, a teshuvah, para que ela seja genuína, ela envolve também, como penitência, um arrependimento sincero, e remoer, mexer no nosso passado é algo doloroso, quando esse passado não é dos melhores. Porém, o Rebbe diz e insiste, assim explica Hassidut, que junto, aí vem essa ambivalência, na teshuvah existe esse inventário, existe esse arrependimento, existe essa amargura, mas junto com isso tem que haver também esse movimento de alegria, tem que haver um direcionamento para a alegria, e não é algo contraditório. Existe aqui uma amargura pelo passado, mas simultaneamente, às vezes, quanto mais grave é o passado, maior deve ser a alegria que, apesar de toda a gravidade desse passado, existe ainda essa chance e possibilidade que nós vamos aproveitar de retorno, de se reconectar com o divino, com o espiritual. Então, já que nos é dada essa chance, por mais que até agora a gente estava distante de Deus, etc., mas agora que a pessoa está se aproximando, se reaproximando,
então ele deve ter, com toda a amargura que ele tem pelo passado, mas ele deve ter alegria também agora pelo fato de estar se aproximando. E por isso os livros dizem não só que é possível a alegria na tshuva, mas que é uma alegria incomparavelmente maior, a alegria presente em todas as outras mitzvot. Pelo fato que é uma chance extraordinária, como nós dissemos. E mais do que isso, se fala que essa alegria ela tem que estar presente tanto durante a tshuva, até no período, enquanto não é que a pessoa já chegou lá, ele ainda está em processo de retificação, de conserto, mas já aí já ter alegria. E também, é claro, depois da tshuva, ou seja, quando ele já fez a tshuva, apesar que a gente tem que fazer tshuva a vida toda, não é? Mas mesmo quando ele acha que já chegou lá, mais ainda, então ele tem que ter alegria, tem que ter satisfação, não é? Por essa oportunidade que lhe foi dada e foi aproveitada. Continua o Rebbe e nos diz a respeito desse assunto, isso a gente já explicou, que o Zohar fala que cabem as duas coisas no coração da pessoa. Há um choro, um pranto nesse lado do coração, pelos pecados, etc. Mas Chedvá, existe do outro lado do coração, simultaneamente, a alegria por estar corrigindo essas falhas, por estar retificando, por estar se recuperando. E se fala que a mitzvah da tzedakah, a mitzvah da tshuva, sendo uma mitzvah feita com alegria, sobre a alegria se diz que simcha poretzet geder, a alegria é algo que rompe barreiras. E no caso da tshuva, ou seja, quando a alegria está presente na tshuva, então várias barreiras e entraves que existem em função da necessidade de fazer tshuva. Por que a pessoa está fazendo tshuva? Porque ela cometeu vários erros, e talvez esses erros foram reincidentes, e talvez eles se tornaram até um vício de pensamento, vício de comportamento, de atitudes, etc. E isso causa limitações na pessoa. Ou seja, ela estava tão acostumada com essas ações, etc., que fica difícil de se livrar e de se libertar. Mas assim como se fala que a alegria é algo tão intenso, e através de alegria se rompe barreiras, dentro do processo da tshuva também a alegria tem esse poder de romper essas barreiras internas, as barreiras pessoais, individuais, que cada um de nós tem, desenvolve em função das falhas, dos escorregões. Então a alegria aqui no processo da tshuva também é muito eficaz e ajuda a romper essas barreiras internas e a pessoa conseguir superar todas as próprias limitações, conseguir se superar, transcender e realizar com sucesso a sua tshuva. Para isso, ela tem que ser feita com alegria. Ou conforme o Rav Shneur Zalman, assim traz o Rebbe, conforme o primeiro Rebbe explica no Tânia, que não há alegria maior do que aquela pessoa que estava aprisionada, aquela pessoa que foi sequestrada, e quando ela consegue, quando finalmente ela é resgatada, quando ela é liberada do cárcere, etc., imagina a alegria dessa pessoa, que agora ela voltou, retomou a liberdade, etc. O mesmo acontece com cada um de nós em relação à nossa alma, à nossa identidade. Antes da tshuva, nossa alma divina estava sequestrada, por assim dizer. Nossa espiritualidade estava encarcerada, estava presa. Nós temos uma centelha divina dentro de nós, mas isso estava algemado, estava preso. Não é? Então não há alegria como uma pessoa que obtém e conquista a sua liberdade. E nisso consiste também, espiritualmente falando, esse é o princípio da mitzvah de tshuva. Ou seja, até mais do que as mitzvot e masim tovim. Fazer, praticar boas ações, cumprir os preceitos, isso é bom e positivo, mas em termos de alegria, tshuva expressa algo muito maior. Porque a pessoa que faz boas ações, talvez ontem ele fazia menos ou não estava fazendo, hoje ele está fazendo, isso tem que causar satisfação e alegria. Porém, isso é incomparável à alegria causada pela tshuva de alguém que estava encarcerado, aprisionado, sequestrado, em termos espirituais, em termos da sua alma, e ele se vê agora liberado. Isso é
algo incomparavelmente maior, superior em termos de alegria, acima de todas as outras mitzvot, e o Rebbe recomenda a pessoa meditar e refletir sobre isso para, de fato, implementar, colocar em prática essa alegria no processo da tshuva. O Rebbe também escreve para uma outra pessoa dizendo, já que tshuva envolve um inventário pessoal, fazer um balanço pessoal da nossa vida, do nosso passado, etc., enfim, do ano que passou, mais tempo. Então é claro que para se tomar as decisões e as atitudes certas, o inventário tem que ser transparente. Ou seja, se nós fazemos um balanço pessoal, esse balanço tem que lançar os dados corretos sobre isso. Não é? E só a partir daí nós vamos poder, se fosse um negócio, uma loja, uma empresa, então só se os dados no balanço estiverem apurados corretos é que nós vamos poder traçar uma estratégia adequada, não é? Um business plan para o futuro e etc. Em termos espirituais também, para a coisa funcionar e dar certo, os dados têm que estar claros e transparentes. Por isso, por um lado, a pessoa não deve se exceder, exagerar nos seus próprios méritos, achando nas suas qualidades, etc. Não, tem que ser realista, saber, eu tenho qualidades, mas elas são limitadas, etc. Mas, ao mesmo tempo, salienta o Rebbe, uma pessoa não pode e não deve exagerar também nos seus defeitos e nas suas falhas. A pessoa não deve exagerar demais nas falhas, transgressões, porque aqui se incorre no risco da pessoa até se autocondenar, da pessoa se autorrotular. Não, eu sou um fracasso, eu não tenho esperança. Isso é a armadilha, a estratégia do Yetzer Hara, da inclinação negativa, para desanimar a pessoa, para desenganá-la e levá-la ao Yeush, a desistência, a entregar os pontos. Então o Rebbe diz, a pessoa não pode exagerar no lado das falhas, tem que fazer um balanço, mas com cuidado para não ficar se aprofundando nas falhas, transgressões, para que isso não leve a pessoa a desistir de tudo, Deus nos livre. Que isso é o que enfraquece a pessoa na sua decisão de querer melhorar e aprimorar. O Yetzer Hara vem e se diz a pessoa, não, você chegou tão fundo e tão longe, você não tem mais esperança, não dá para voltar de lá. Você não vai começar nessa fase da vida a querer mudar ou consertar e retificar, não, já não dá e etc. Isso que o Yetzer Hara, isso que o mal quer obter de você, quer te paralisar e evitar que você cresça e evolua. Então, na realidade, dentro do judaísmo não há nada que impeça a tshuva. E a tshuva, nada resiste a tshuva. A tshuva resolve e pode resolver, desde que feita de forma sincera, qualquer assunto e qualquer situação. E o principal é a pessoa, inclusive, até não se permitir cair nesse yeush, nessa sensação de abandono, de autoabandono, de desistência. Não, porque uma coisa é, às vezes, os outros rotulam a pessoa. E isso diminui a sua autoestima, diminui a sua autoconfiança, mas às vezes pior do que isso. Pior do que quando os outros dizem, você não é capaz, isso não é para você, etc. Às vezes, muito pior é quando a própria pessoa diz isso para si mesma. Quando a própria pessoa está se autolimitando, né? Às vezes isso é o mais grave, isso que causa essa desistência, abandono, deixa assim, não dá mais, etc. Então, o Rebbe nos diz que tshuva tem que ser feita por isso, para evitar esse tipo de atitude, para evitar esse tipo de reação. Então, na tshuva tem que haver arrependimento, e até um arrependimento profundo pelo passado, e esse arrependimento vai levar a uma decisão firme de não reincidir no futuro, ou seja, esse arrependimento vai conduzir a pessoa a mudanças de fato daqui em diante, e para isso tem que haver esse balanço pessoal, esse inventário pessoal, mas o Rebbe enfatiza aqui algo importante. Na hora de fazer esse balanço, você tem que lembrar não só o lado negativo, mas também as tuas qualidades, tuas virtudes, tua capacidade, etc. Mas o Rebbe salienta algo. Nós temos que nos lembrar que aquilo que é bom, o bom e o sagrado, conforme a nossa Torá, que a Torá da vida explica que isso é bom e é sagrado, etc., isso é perene, isso é eterno, e isso não tem como ser anulado. Por quê? Porque isso é bom, isso é o que Deus gosta, isso é sagrado, isso é com o qual Deus se identifica, e Deus é eterno, indestrutível, etc. Então o lado bom é perene e eterno. E de lá vem
todas aquelas motivações que nós temos na alma, ou seja, derivadas da centelha divina que nós temos dentro de nós, etc. Então isso tem que saber, dentro de cada um de nós existe um conflito entre o bem e o mal. Todos nós temos dentro de nós coisas boas e também o contrário, ou nas nossas ações. Nós fazemos boas escolhas, mas às vezes nós falhamos e fazemos escolhas para o mal. Mas o Rebbe diz, as coisas boas que você faz são para sempre. Isso ninguém vai tirar de ti. Isso você está imbuído, faz parte intrínseca da tua alma, da tua vida, da tua existência. Enquanto que as coisas ruins e negativas, elas existem no mundo para que haja livre-arbítrio, mas na verdade elas estão ligadas com a alma animal da pessoa, ou com Yetzer Hara, com a inclinação negativa. Então, que não são o objetivo e a finalidade da criação, não são aquilo que Deus quer, deseja, elas estão lá só de contrapeso, só para ter o livre-arbítrio. Não é? Então, por isso, por essência, elas são limitadas. Por quê? Porque elas fazem parte do cenário, mas elas não se constituem num objetivo per si. Por isso, essas coisas, o mal, o negativo, o ruim, sempre podem ser apagadas, sempre podem ser eliminadas, não é? Como se não tivessem existido, podem ser apagadas totalmente. O bem nunca vai se apagar, sempre está presente. Então a pessoa tem que saber, por mais que ele está... E na hora, não só que por mais que ele está fazendo esse inventário, e aparece além das coisas boas também o contrário, mas saber dar a devida proporção para cada uma delas, sabendo que as coisas ruins são transitórias e passageiras, e através de uma tchuvá genuína e correta, a pessoa pode eliminar as coisas ruins e retificá-las e consertá-las também. Por isso, diz o Rebbe, que em qualquer inventário pessoal, em qualquer balanço pessoal, levando isso em conta, a pessoa tem que sair com esperança, tem que sair com ânimo, tem que sair com alegria. Por isso o Rebbe enfatiza que a tchuvá sempre tem que ser feita com alegria. Mais do que isso, não só que o bem é perene e o lado contrário é transitório, passageiro, o Rebbe diz, mesmo quando uma pessoa se encontra numa situação espiritual negativa. Então, o Rebbe fala, se a gente analisa o que está nos nossos livros sagrados, cada um de nós tem uma partícula divina dentro de si. O mal não é inerente à pessoa, o mal não é intrínseco da alma da pessoa, pelo contrário, o que há de intrínseco da pessoa é o bem, é a santidade. O mal é algo que adere à pessoa através dos seus atos, através do seu convívio aqui nesse mundo, etc. Mas quando a pessoa, e mesmo quando a pessoa se encontre numa situação espiritual negativa, ou seja, que ele está impregnado de coisas ruins e más, então o Rebbe diz, o significado disso é que essas coisas são coisas externas, que não pertencem à sua essência, não fazem parte dele, e que elas vêm como uma crosta, como uma coberta que está ocultando, encobrindo a sua verdadeira essência. E muitas vezes isso vem de forma por situações circunstanciais, onde ele nasceu, a educação que ele recebeu, as influências que ele teve com amizades, etc., sem querer isentá-lo de tudo, de tudo. É claro que a pessoa sempre tem uma responsabilidade, mas a pessoa às vezes foi levada, induzida ou caiu nisso, etc. Na maioria das vezes, hoje em dia, as pessoas já nascem no mundo numa situação tal que são como crianças perdidas, que não receberam a devida educação dos próprios pais para poderem seguir no caminho certo, no caminho ideal. Por isso, quando se trata de fazer tchuvá, e mesmo, inclusive a tchuvá, no seu plano mais elevado, aqui não se trata, salienta o Rebbe, não se trata de criar algo novo dentro da pessoa. Muito pelo contrário, a tchuvá só vai fazer revelar aquilo que você é de fato. Através da tchuvá você vai resgatar o seu verdadeiro eu. Porque todas as coisas más e ruins, que você pode pensar, puxa, mas eu estou cheio disso, impregnado nisso, estou viciado nisso, mas isso são coisas externas, são coisas de fora, que vieram, aderiram, mas isso não é você, não é a tua essência. Pelo contrário, a tua essência é boa, tua essência é o bem.
Então aqui você não precisa criar, você não tem que se reinventar, criar uma nova pessoa, você só tem que se redescobrir. Você só tem que resgatar o seu verdadeiro eu, voltar à sua real e verdadeira existência, aquilo que realmente você é, que na essência você é bom. Todos nós temos esse lado bom na nossa essência, que esse é o lado que prepondera. Por isso se explica que é possível, e não só é possível, é recomendável, é necessário que a tchuvá seja feita com alegria e com prazer. Porque já que a tchuvá, o que é? O bom filho a casa retorna, o lar volta, nós também com a tchuvá estamos voltando. Não é um processo doloroso, pelo contrário, nós estamos voltando a ser o que nós realmente somos. Então nós vamos se sentir à vontade, confortáveis, isso tem que trazer à pessoa alegria e satisfação muito elevada, e por mais que talvez a pessoa esteve muito afastada e distante ou durante muito tempo, etc., mas ainda deve ser grande a sua alegria agora que ele tem a possibilidade de voltar, de retornar, de se redescobrir, etc., não é? Então tudo isso é motivo de alegria dentro do processo de tchuvá, e por isso nós devemos ter alegria em todos os momentos do serviço a Deus, em todos os momentos do judaísmo, também na tchuvá e quem sabe até principalmente na tchuvá. Então que nós possamos seguir e continuar com alegria e que essa alegria esteja fazendo de forma intensa parte da nossa vida e tenhamos somente alegrias e boas notícias, se Deus quiser. Até a próxima, se Deus quiser, na terça-feira de manhã. Tudo de bom.